Paralelismo progressivo. A mesma história sendo contada 7 vezes. Vem com a gente que o estudo hoje está escatológico e nós queremos mostrar essa interpretação para você do Apocalipse. Deus abençoe você e bora lá para o estudo. Seja bem-vindo, meu parceiro Hilber. Nós vamos falar hoje sobre o paralelismo progressivo, porque o Apocalipse parece que roda em ciclos, né? Nós chamamos isso de paralelismo progressivo. É uma corrente teológica que vai mostrar que o Apocalipse ele retorna sempre para contar a mesma história novamente. Seja bem-vindo, parceiro. Olá, bem-vindo a todos. Se você estiver chegando aqui agora no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like. Como o Max falou, a gente já fez um outro tipo de método interpretativo também aqui no canal, que era ciclo de análise, e agora a gente está partindo para um paralelismo progressivo, tá bom? Então, não se assustem, ouçam o vídeo com cuidado, com atenção, porque isso é um assunto que é até um pouquinho difícil de explicar para quem não está habituado com os termos. Então, preste atenção no vídeo e vamos lá que esse assunto vai ser edificante, vai abrir a visão de vocês para algumas coisas. Maravilha. Ó, eu quero compartilhar com vocês e a gente vai deixar disponível esse e-book aqui na descrição para você poder baixar. E lá também no nosso site você vai poder baixar esse e-book aí, ó, papocomdeus.com.br/estudos e mais de 280, acho que já chegamos a 300, né, Hilber? Eu sempre falo 280 e volto para trás. Já chegamos a 300 e-books lá que você pode baixar gratuito de diversos temas, tá? Então, deixa eu mostrar isso para vocês melhor. Aliás, deixa eu tentar explicar isso melhor para vocês. O Apocalipse, algumas vezes, ele é contado e parece que não conecta, não fecha bem o pensamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vê que toca lá uma trombeta, sai alguma coisa aterrorizadora ali no Apocalipse, aterradora, e aí morre um terço da população. Daí cai uma estrela do céu, morre um terço da população. Aí acontece uma outra catástrofe, morre um terço. É tanto terço que acaba morrendo no Apocalipse que parece que é um livro que é um conto de fadas, ele não é verídico. E não é isso, a forma como o Apocalipse ele deve ser interpretado, é isso que nós queremos mostrar para você, é de uma forma simbólica. Se você levar ao pé da letra o que está escrito no livro do Apocalipse, nós vamos ter um problema, né, Hilber? Porque tem estrela caindo do céu na terra. Se cai uma estrela do céu na terra, o que acontece, Hilber? Exatamente, a Terra acaba, ela literalmente termina, então vai morrer todo mundo. E Exatamente. aí não vai ter nem terra para ser restaurada, para ter novo céu e nova terra, porque acabou tudo. Exatamente. A gente perde a nossa órbita celeste. O planeta Terra sai orbitando, aí sai da órbita, na verdade, ele sai navegando pelo espaço e a gente vai congelar. Então ali está mostrando quando as estrelas perdem o firmamento, nós estamos firmados na palavra de Deus. As estrelas são as promessas que Deus fez a Abraão. Por exemplo, a sua descendência será como as estrelas do céu, né, como as areias do mar. Então, assim, quando essas estrelas, a igreja que brilha entre as nações, ela para de trazer a sua luz, ou seja, ela perde o seu firmamento, ela perde a doutrina, a sã doutrina que Paulo tanto exorta a Timóteo, aí então as estrelas começam a cair do seu firmamento, ou seja, perder a graça salvadora de Cristo, a igreja começa a ser silenciada na última hora. Então, quando a gente começa a entender esses símbolos, a gente começa a trazer os contextos reais dos quais João escreveu ali no livro do Apocalipse. E eu quero compartilhar com vocês essa visão chamada paralelismo progressivo, que é a mesma, aqui em cima, ó, é a mesma história sendo contada 7 vezes. Então, quando você vê que morreu um terço, depois ele vai falar de novo que morreu um terço, depois ele vai falar de novo que morreu um terço, não é que morreu todo mundo na Terra, é porque ele está falando o mesmo evento de outras visões, ok? De uma outra forma de mostrar para você a mesma história. Ou seja, esse método de interpretação é chamado paralelismo progressivo. Também é conhecido na leitura de recapitulação. É uma estratégia de escrita que consiste em dividir o livro do Apocalipse em seções que recapitulam os mesmos eventos. A mesma história é contada várias vezes, porém, em cada repetição, novos elementos são adicionados, intensificando a narrativa. Então, o que acontece? Você vai começar ali em Apocalipse 1 até o 3, as 7 igrejas da Ásia. Então você vai ver o quê? Os 7 tempos da igreja sobre a terra. Os 2000 anos de história. Jesus reinando, somente ele é o digno de abrir o livro selado. Então você vai ver Jesus ali, o único digno de abrir o livro, e ele começa a contar um tempo de perseguição, a igreja martirizada, a igreja que morre, a igreja que adultera com o catolicismo romano, né, com uma religião oficial do império. Então ali são 2000 anos de história sendo contado. Daí, novamente, você vai ter do capítulo 4 ao 7 a mesma história sendo contada. Então você vai ver 7 selos,
o início da grande tribulação, as dores de parto vão se intensificar até a consumação dos séculos. Aí o que acontece? Recapitula novamente a história nas 7 trombetas, tá? 7 trombetas e as 2 testemunhas, que vai do Apocalipse 8 ao 11. O início do ministério da igreja, tocando trombetas, anunciando o evangelho do reino e os 4 anjos selando o povo santo. Aí o que acontece? Recapitula de novo a mulher e o dragão e as 7 vozes. A história da vitória da igreja, da redenção através de Jesus, a luta do dragão contra a igreja e Deus sustentando a igreja onde? No deserto. Lembrando que para nós o deserto, irmãos, o deserto dos povos é o período da grande tribulação, que é o período em que Deus tira o seu povo lá do Egito, leva ele para o deserto para adorar e oferecer sacrifício. Então, Deus nos resgatou do mundo como símbolo do Egito, ok? E Deus nos trouxe para o deserto dos povos, é onde a igreja está nesses 2000 anos, se privando dos desejos, seus prazeres momentâneos, sacrificando a sua carne, para que o Espírito possa reinar em nós. Então vamos lá. Quinta vez que recapitula as 7 taças do Apocalipse 15 a 16. A ira de Deus é derramada contra os ímpios e contra a grande meretriz. Novamente ele recapitula a queda da grande tribulação e os 7 cenas de julgamento, Apocalipse 19, 17 e 19. Deus condena e julga a Babilônia, que é o nosso mundo de hoje, os ímpios de todas as épocas e a besta e o falso profeta e o anticristo. Aí faz a recapitulação da consumação da obra de Deus, então vai falar em Apocalipse 20 a 22. Julgamento do trono branco, tanto os justos quanto os injustos, a nova Jerusalém que desce do céu e a nova terra restaurada. Ô Hilber, aqui nós estamos mostrando que é uma linguagem figurativa, simbólica, e também uma forma de recapitulação. Então, o paralelismo progressivo ele é uma forma de recapitulação contando a história. William Barclay vai dizer que as 7 trombetas, na verdade, é um chamado de Deus. Lembra? Lá em Levíticos, quando tocava as trombetas, chamava o povo para o arraial para que eles pudessem anunciar coisas importantes. Quando fosse trocar de governos, né, ou de reis, para também chamar o povo para o dia da expiação, que era o dia para falar dos seus pecados. Então tocava as trombetas para todos esses eventos. E a gente percebe que quando fala ali do toque de trombeta, sai um cavalo e começa a acontecer algumas tragédias. O que Deus está dizendo assim, olha só, Deus está chamando a atenção da sua igreja, tocando trombetas é para a igreja. Você vê que não tocava trombetas fora do arraial, não trocava trombetas fora de Jerusalém, tocava as trombetas dentro de Jerusalém, ok? Então William Barclay vai dizer que o toque de trombetas é um chamado de Deus ao povo, ao seu povo. Deus julga primeiro a sua casa, né? O chamado de Deus ao seu povo para o arrependimento. Por isso que começa a cavalgar os cavaleiros, Deus está falando, olha, vai vir fome, vai vir peste, vai vir guerra, igual está Deuteronômio 28. Se você seguir os meus mandamentos, ouvir os meus estatutos, então todas essas bênçãos vão te seguir. Se você não me obedecer, então essas maldições vão te seguir. Então é como se as trombetas ali, Wilber, fosse um chamado de Deus para a igreja, ao arrependimento. Já as taças é a ira de Deus para o mundo, e todas elas estão caindo atualmente, tanto as trombetas quanto as taças, as trombetas sendo tocadas para a igreja, as taças sendo derramadas no mundo. Tá aí, né, o grande Covid, tantas outras tragédias que nós tivemos, peste bubônica, perseguições, Primeira e Segunda Guerra, fome, escassez, Grande Depressão, em todos os períodos da história. Então Deus toca a trombeta chamando o seu povo ao arrependimento, segundo William Barclay, mas para as taças é a ira de Deus caindo ao mundo, e os homens não se arrependeram dos seus pecados para dar a glória ao Deus do céu. Você concorda com essa visão? Exato. E como você falou, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê ali as funções das trombetas, né? Se eu não me engano, era a anunciar uma campanha militar, ou seja, quando o povo ia para a guerra, a anunciar um novo rei ou um novo sacerdote, além de anunciar o dia da expiação, né? A chegada, a proximidade e a chegada do dia da expiação. E no Apocalipse, todos esses conceitos estão ali implícitos, né? A trombeta trocada pelas 2 testemunhas vai fazer o quê? Vai despertar a igreja para a batalha contra o pecado, para a luta pela sua santificação. Vai anunciar que a expiação definitiva, a expiação aconteceu em uma parte e ela vai ser se consumada amplamente na volta de Cristo, ou seja, estamos esperando a vinda física e visível desse novo reino que já se estabeleceu, mas ainda não chegou plenamente. Isso a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Esse já e ainda não, ou seja, Cristo já está reinando, mas ainda não está manifestado de forma visível para todas as nações, mas tudo está abaixo da sua autoridade. E também mostrar ali a conclusão final, né, onde até a morte será lançada no lago de fogo. Então, no Apocalipse, ele pega todos esses conceitos do Antigo Testamento e coloca no Novo Testamento. E interessante é que o que acontece?
Toda vez que a gente aqui no canal vai fazer uma abordagem de algum livro, de alguma passagem, a gente usa algum método interpretativo. Nada é saído de nós mesmos, da nossa cabeça. A gente não abre o texto e fala assim, vou ler aqui conforme o que eu quero. Não é assim, a gente vai usar um método interpretativo e a gente vai tentar chegar a uma conclusão coerente dentro desse método interpretativo. Tem pessoas que simplesmente vão abrir e vão falar o que quer da cabeça. A gente tenta não fazer isso, a gente tenta sempre ser seguido algum método interpretativo, literário, hermenêutico, por aí vai. Verdade, irmãos, ele precisa de fundamentar, né? A gente não pode fazer isso pelo logismo, como o Weber está falando. Algumas pessoas falam assim, faz sentido, tem sentido para mim. Então ele está usando uma lógica, ele está fazendo uma aplicação pela lógica. A gente faz aplicação por contextos bíblicos, lançando os fundamentos. Como Deus fez na Antiga Aliança, lançou seus fundamentos, suas leis, seus estatutos, e na Nova Aliança, então, ele construiu a sua igreja sobre esses fundamentos da sua lei, ok? Voltando aqui para o e-book, para a gente já ir finalizando, então você já conhece o método, a mesma história sendo contada 7 vezes, é um método de interpretação chamado paralelismo progressivo, ok? Quando Jesus morre e ascende aos céus, ele então cumpre todo o que era profetizado. Ele então unge os santos dos santos e a partir dali então inicia a história dos 2000 anos da igreja sobre a terra, ou seja, a grande tribulação, a história da redenção contada nas 7 igrejas da Ásia, no selo, nas trombetas, na mulher de Apocalipse 12, que você vai ver que ela é levada para o deserto, o dragão se pôs na frente dela, o filho varão arrebatado até os céus. Então, quando Jesus sobe aos céus, o dragão vai para o deserto e procura matar a mulher, mas ela é sustentada por Deus no deserto, ou seja, Deus está sustentando a sua igreja em 2000 anos de história. Você pode ver que as Bíblias ainda estão aí, a igreja não foi exterminada e a palavra de Deus é viva e eficaz. Mesmo no deserto dos povos, a igreja está sendo sustentada pelo Senhor. A história da redenção, na verdade, ela é uma história de 2000 anos, até o nosso tempo agora, ela é uma história de mais de 2000 anos. Os últimos dias é chegado. Lá em Joel 2 fala que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão visões e tal. Em Atos 2:14, o apóstolo Pedro vai falar, hoje começou os últimos dias do que o profeta Joel havia profetizado. Ou seja, os últimos dias na consumação, na ascensão de Cristo aos céus, começou ali em Atos dos Apóstolos. E nós vamos agora se intensificar as dores de parto até a volta de Cristo. Portanto, nós acreditamos no milênio simbólico de Apocalipse 20, ou seja, a igreja já vive e reina com Cristo nesse período de grande tribulação, onde as dores de parto só vão se intensificar até a medida do fim, até o tempo do fim. Amém? Nós queremos deixar disponível para você esse e-book, para você fazer download aqui. Queria saber, Hilber, você quer fazer algum complemento para a gente poder finalizar? Então, Marcos, algumas pessoas podem estar estranhando o que você falou sobre o milênio já está acontecendo, por nos acompanhar antigamente no canal e saber que a gente tinha uma abordagem mais pré-milenista histórica. Porém, tinham coisas que sempre nos incomodavam na abordagem pré-milenista, como, por exemplo, Deus ele restaura tudo, volta o milênio, depois ele acaba com tudo e constrói tudo novamente. Não me parece ser o caso. Também, a tentativa de segmentar todos os pontos da última semana de Daniel como se fosse um oráculo exclusivo do futuro, um calendário profético, onde a pessoa conseguia até saber aonde caía a quinta, sexta taça, sétima taça, terceiro selo. A pessoa tinha ali um plano total dos acontecimentos futuros, né? E isso eu vejo que é uma forma mais ampla. O Apocalipse passa de uma forma mais ampla. Não com o objetivo de montar um mapa cronológico, escatológico, de a sexta trombeta vai acontecer aqui na metade da última semana. E parece que o livro não tem, ou não mostra essa finalidade, ele dá um contexto mais amplo. Então, dito isso, a gente achou que na abordagem do milênio inaugural, e dentro desse paralelismo da história sendo contada 7 vezes, encaixou mais na nossa interpretação sobre o milênio, a grande tribulação e o fim das coisas no sentido escatológico. Verdade. Olha só, o que o Wilber está falando, nós escrevemos esse livro aqui chamado Interpretando o Apocalipse. Muito bacana, eu acho que é uma das melhores obras que a gente já fez até hoje. Entenda os eventos que já estão acontecendo, muitos intérpretes projetam os eventos do Apocalipse para o futuro, a realidade que eles já estão acontecendo diante de nós. Então o que a gente quis fazer aqui, irmãos? A gente quis, na verdade, nós pegamos os 25 maiores intérpretes bíblicos, ok?
de escatologia, os maiores escatologistas que a gente conhece, e a gente compilou isso já dentro de uma visão milenista inaugural que a gente tinha, e a gente colocou aqui. Olha só, você tem Richard Balcom, você tem Jake Bale, você tem aqui Arthur Bloomfield, você tem o Carson, você tem Millard Erickson, tem Great Osborne, William Barclay, William Hendricks, tem diversos outros intérpretes. Eu estou só lendo a bibliografia para você ver que a bibliografia é extensa e a gente teve todo o cuidado de fazer esse trabalho. Aqui, nós vamos mostrar aqui só um capítulo para falar esse do milênio inaugurado, que vai mostrar a luta do dragão amarrado pelas correntes do evangelho. Uma vez que o evangelho de Cristo ele quebra grilhões, então ele também amarra Satanás, os poderes de Satanás de enganar os homens durante o milênio. E depois, no final, então, Satanás novamente é liberado e aí ele passa a enganar novamente as nações. Então, nós vamos colocar nesse livro aqui, se você puder adquirir ele, tá aqui, ó, ele vem com 3 QR Codes, você vai ganhar não só a mesma história sendo contada 7 vezes, paralelismo progressivo, você tem das 7 igrejas da Ásia, você tem uma linha do tempo do milênio inaugural e da grande tribulação. Então você imagina, se a gente vendesse cada e-book desse a R$40, nós estamos falando de R$160 de e-book. Você compra o livro por R$49 e já vem todas as linhas do tempo inaugurais aí para você, do milênio inaugural. Tá bem legal. Eu queria aproveitar só para mostrar também, Wilber, olha só, tem um capítulo só falando do milênio. Aspectos negativos do pré-milenismo histórico, os problemas da minha visão antiga, o tabernáculo caído de Davi, linha escatológica inaugural, o já e ainda não, os 1000 anos. Não podemos ter certeza que os 1000 anos são literais, a gente vai colocar a visão de diversos escatologistas. Vamos falar sobre a estátua de Daniel, o reino espiritual. Então, assim, o prefácio desse livro é bem extenso e ele tá bem legal. Se você puder adquirir, eu vou deixar um link para vocês aqui, sabendo que o livro que vocês adquirem, vocês não nos enriquecem, né? Porque nós temos um trabalho aqui, ó, papocomdeus.com.br/livros. Nosso ministério, ele é gratuito e para ser gratuito a gente precisa vender os livros para que a gente possa então pagar as plataformas de curso. 450 surdos hoje estudam teologia com a gente através de Libras e das nossas legendas, nossos e-books. 7.500 alunos hoje na Academia de Teologia lá do Instituto Bíblico Discipular. Então, papocomdeus.com.br/livros, você pode estar adquirindo esse livro que também abençoa a nossa vida. Irmãos, está disponível esse e-book para você baixar lá no nosso site. Essa é a nossa visão do paralelismo progressivo, a gente queria trazer essa visão para vocês, para toda vez que você lê o escatologia lá, o Apocalipse, e você vê lá que morreu um terço, para você não se assustar, aquela história está sendo contada dentro de 2000 anos de história para 7 igrejas da Ásia, contando para a igreja, tocando trombetas, alertando a igreja no tempo do fim, da luta feroz do dragão contra a igreja, mostrando a ira de Deus para o mundo, mostrando então a queda da grande Babilônia, a consumação de todas as coisas. É uma forma muito incrível de você entender o Apocalipse e também trazer fé e esperança para o seu coração. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.